Olá, pessoal, como vocês estão? Meu nome é Mônica Vieira, eu sou psicóloga clínica e hoje vamos aprender um pouquinho mais sobre a ansiedade. Você já se perguntou por que sentimos ansiedade? A ansiedade é uma emoção natural e funciona como um alerta para um perigo futuro, sendo ele um perigo real ou imaginário. E em níveis saudáveis, ela é bastante útil e funcional. Por exemplo, ao saber que você vai ter que realizar uma prova importante, é normal você sentir certa ansiedade à medida que essa data da prova se aproxima. Essa ansiedade, então, vai funcionar como um sinal de que a prova está se aproximando e, com isso, é necessária uma preparação. Ou seja, aquele sentimento ali de ansiedade, em sua essência, em sua funcionalidade, ele vai te avisar, te motivar, te alertar que algo é importante para você, portanto, você precisa tomar algumas medidas, né? Se preparar para aquela situação. Entretanto, quando a ansiedade está fora do seu lugar de alerta, pode trazer desconforto e sofrimento, além de prejudicar os relacionamentos interpessoais e a realização de atividades básicas do dia a dia. Então, a ansiedade disfuncional, nesse caso, faria com que você não conseguisse se preparar para a prova. Você ficaria o tempo todo imaginando um cenário negativo, que você não iria ter um bom resultado, você iria ficar evitando estudar o tempo todo, com medo de como que vai ser essa prova. E aí já é uma ansiedade que está disfuncional, que não está te ajudando a enfrentar aquele desafio. Afinal, a prova é algo importante para você. E você já parou para pensar que as pessoas ficam mais ansiosas ao longo do tempo e não menos ansiosas? Porque existe um ciclo vicioso que faz com que a ansiedade aumente com o tempo. Imagine a seguinte situação: você precisa apresentar um trabalho importante, contudo você está se sentindo um pouco ansioso e pede para adiar a data da apresentação. Sua ansiedade diminui e isso provoca uma sensação de alívio temporário. Esse acontecimento, de certa forma, ensina para o seu corpo que fazia sentido ter aquela ansiedade naquele momento e o comportamento de evitá-la é interessante, né? Para evitar também uma angústia, um desconforto. Só que esse comportamento também faz com que você cada vez não consiga enfrentar, né, o desconforto. Quando chegar o dia da nova apresentação, aquela sua ansiedade inicial vai estar maior. Isso acontece porque essa situação vai estar mais estranha e desconfortável por ela já ter sido evitada pela primeira vez. Com isso, a situação vai se tornando cada vez mais difícil de ser trabalhada, de ser vivenciada e cada vez a sua vontade de fugir aumenta. É como se você estivesse ensinando para o seu próprio corpo que você não consegue lidar com aquela situação. Portanto, a gente precisa entender que a ansiedade precisa ser enfrentada, que aí você também vai ensinando para o seu corpo que é uma situação desconfortável, mas que você consegue lidar, você consegue fazer o melhor possível ali naquela situação e você também vai criando provas do quanto que você é capaz de fazer isso. A primeira apresentação vai ser desconfortável, vai gerar muita angústia, muita ansiedade, mas na segunda você vai estar um pouco melhor, já vai estar conseguindo entender melhor aquela sensação, já vai estar se sentindo um pouquinho mais confiante do que a anterior, e cada vez que você se expõe, aquilo se torna uma situação um pouco mais fácil de ser enfrentada. Então, a quebra desse ciclo inicia quando você se permite vivenciar um passo de cada vez, principalmente essas situações que causam ansiedade, para que esse processo ocorra da melhor forma possível. É importante que você estabeleça esses micropassos, respeitando o seu tempo, os seus limites,
bem como sendo gentil consigo mesmo, para criar um espaço também para que você reconheça as suas metas e reconheça como que você pode tentar cumprir essas pequenas metas que você estabeleceu, mesmo que vai gerar um pouquinho de ansiedade. Agora que você aprendeu um pouco mais sobre a ansiedade e você já estabeleceu como que você vai enfrentar situações com pequenas metas, eu também quero te ajudar a lidar com a ansiedade quando você estiver sentindo algumas alterações no seu corpo. Quando você estiver numa apresentação, por exemplo, que você começar a sentir que o coração está acelerado, que você está suando frio, está pensando demais e não está conseguindo se concentrar, tenta manter a sua respiração cada vez mais lenta e profunda. E faça esse exercício principalmente antes de começar a sua apresentação. Então você tira um tempo, tenta respirar cada vez mais lento e profundo, puxando pelo nariz e soltando pela boca, porque isso vai trazer toda a sensação de relaxamento para o seu corpo. Você também pode tentar usar uma técnica de lembrar de situações positivas. Então você vai tirar um momento, ficar em um lugar que você se sinta relaxado e tranquilo, fechar os seus olhos e tentar se lembrar das situações que você já viveu e que traz uma sensação de satisfação, de relaxamento. Pode ser momentos que você teve um contato com a natureza e que você se sentiu muito bem. Então, tenta fechar os seus olhos e se lembrar com detalhes daquela situação. Como que você estava se sentindo, quais sensações estavam presentes ali no seu corpo, como que estava o clima nesse lugar, quais pessoas estavam com você, o que você lembra, em específico dessa situação. Eu particularmente gosto de lembrar muito de momentos que eu estive numa praia, que eu gostei muito, algum momento que eu realizei um sonho e aquilo foi gratificante, e aí eu tenho um pouco dessa sensação de como que eu estava me sentindo naquele momento. Você fechar os seus olhos e trazer um pouco essas lembranças positivas vai fazer o seu corpo perceber que você não está em uma situação de perigo, que a ansiedade ela vem alertando um perigo, Então o seu corpo começa a achar que você está em uma situação de perigo, por isso que você tem todas essas reações no seu corpo, do coração ficar acelerado, você ficar com dor no peito, suor excessivo. E aí, quando você tenta trazer um outro pensamento de uma outra situação, você também vai ativando mecanismos no seu corpo que te ajudam a entender que, olha, não precisa dessa alerta todo, tá tudo bem, Ele tá num lugar tranquilo, ele não precisa correr ou fugir, de nenhuma situação, que normalmente a ansiedade vem e traz muito essa sensação, de fuga, de perigo. Então, isso também vai te ajudar a lidar com a ansiedade, tá bom? Me conta aqui nos comentários se você gostou, manda para aquele amigo que está precisando aprender um pouco mais sobre a ansiedade, ativa o sininho para receber as notificações, deixa o gostei e me acompanhe também lá no Instagram, @psimônicavieira. Obrigada, até semana que vem, tchau, tchau!